Opa, e aí? Eu sou o Zora e hoje eu vou ensinar como montar os times do ZZZ da maneira mais eficiente possível. Mas antes de eu começar a falar de como montar os times, eu preciso saber se você sabe o que são as classes de personagem. As classes de personagem são o que definem o que cada personagem faz no time e na composição durante a luta, como os atacantes são os DPS, eles que vão passar a maior parte do tempo em campo batendo. Os personagens da classe atordoador são aqueles que vão aumentar a barra de atordoamento do inimigo para fazer eles ficarem paralisados, atordoados, stunados, o jeito que você quiser falar. Os personagens da classe assistência são aqueles que vão conceder buffs à sua equipe para aumentar o dano do seu time, fazendo com que aqueles números enormes na tela apareçam. Personagens da classe defensor, como o próprio Ben, que é o único dessa classe, são aqueles que vão fazer você ficar mais tempo vivo, defendendo a sua equipe, sendo aquele muro imparável, inquebrável que separa você da morte e da vida, né? Concedendo escudos e talvez no futuro tenhamos um healer nessa classe. Também temos a classe dos anômalos, que são aqueles que causam anomalias extremas em seu oponente, fazendo uma quebra de resistência ou aumentando o número de anomalia que você tem para outro personagem poder usar sua ultimate e etc. Agora que você sabe todas as classes e o que elas fazem, agora eu finalmente posso começar a falar de como montar os times. Os times eles são definidos por 3 personagens principais, sendo no primeiro slot você colocando o DPS, o segundo slot sendo um atordoador, um anômalo ou um defensor, e no terceiro um personagem da classe assistência para dar os buffs. E temos também o quarto slot de personagem. Sim, eu tinha dito que eram 3 personagens, mas temos um quarto integrante na equipe, que é o slot para Bang Bulls. É esse círculozinho que fica no canto ali do último personagem da equipe. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre os Bang Bulls, porque eu vou fazer um vídeo exclusivo explicando cada um deles e os times que cada um encaixa melhor. Fazendo um vídeo separado é mais fácil de explicar do que explicar junto daqui, já que temos bastante variedade de Bang Bulls. Então aguarde que talvez esteja próximo. Mas agora falando sobre os personagens que você vai colocar em cada slot. No primeiro slot, eu sugiro que você coloque, né, os DPS, como eu falei, porque eles, como vão passar a maior parte do tempo em campo, você já vai iniciar com eles ali. E fazendo com que as coisas agilizem um pouco, andem mais rápido. Eu digo para você colocar os anômalos, os atordoadores e os defensores na parte do meio, no segundo slot, porque eles vão servir como intermediários na hora de fazer a troca. Por exemplo, você começa com DPS, troca para um atordoador, por exemplo, na hora de dar aqueles parries perfeitos, né? Aumenta a barra do inimigo e já troca para o buffer para trocar novamente para o DPS, fazendo com que o dano do DPS na hora que ele esteja batendo já esteja aumentado. Por isso que o buffer eu sugiro que eu coloque no terceiro slot. Um exemplo seria a Soukaku. A Soukaku, o buff dela só é passado por próximo personagem que entrar em campo. Se você colocar ela no segundo slot, o buff dela vai ser passado para o personagem que está no terceiro. E se você colocou o DPS no primeiro, o terceiro é um atordoador, fazendo com que o DPS perca dano, fazendo com que você tenha feito a rotação errada dos personagens em time. Ah, mas por que eu não posso colocar então o DPS no terceiro? Você pode, é questão de se acostumar. Eu sinto que é mais fácil e melhor você colocar nessa ordem que eu falei. Em primeiro slot, aquele que vai causar dano. O segundo slot, aqueles que vão fazer a intermediação, né, que vão fazer entre as trocas dos personagens. E por último, aquele que vai conceder o buff para o próximo personagem, que seria o DPS, que está no primeiro slot. Fazendo com que fique mais fácil e mais intuitivo as trocas durante o combate, facilitando a sua vida, né? Porque isso que a gente quer, facilitar a vida em tudo que a gente puder. Como eu mostrei, por exemplo, o time ele também tem uma outra coisa, que é a ressonância de elemento. Por exemplo, como eu utilizei a Soukaku como buffer,
né? Eu vou colocar a Ellen como DPS. Elas duas estando do mesmo elemento fazem uma ressonância de elemento, fazendo que elas ganhem buffs entre si. Mas e o slot do meio? O slot do meio você pode colocar, por exemplo, o Furry, que é o Von Licon. Ele também vai fazer a ressonância de gelo, fazendo com que o dano dele também seja aumentado e o dano do time todo em si seja elevado. Além do que ele também faz parte do mesmo grupo do que a Ellen, que é dos Serviços Domésticos Victoria. Personagens do mesmo grupo também possuem um aumento de dano e uma ressonância entre si. Por isso que em muitos times você vai ver muitos personagens do mesmo grupo, como por exemplo o grupo do Anton, que é com a Grace, que é uma anômala, né, que eu não comentei, e a Rina, né, que é a Alexandrina. Ele é um time todo elétrico e com dois do mesmo grupo, que é do Anton e da Grace, que são das indústrias pesadas Belobog. Além do time da número 11, que é com o Ben e com a Coleda, que também é um time todo mono elemental, que é do elemento do fogo, e com dois personagens também que são do mesmo grupo, fazendo com que esse ciclo se repita. Então sempre que for fazer um time, procure pelo menos dois personagens que sejam do mesmo grupo, que tenham uma relação entre si. Caso não tenha, não tem problema, porque realmente agora no início a gente não tem muitos personagens, muitas escolhas de time. Mas conforme o jogo for avançando e for melhorando, você já tem que ter essa noção de que personagens do mesmo grupo provavelmente vão se dar bem no mesmo time, né? Sobre os times em si, era isso que eu tinha para falar. Não é algo muito difícil e complicado você montar um time no jogo. A questão mais complicada é você perceber as semelhanças que cada personagem tem, como que eles sintonizam, como por exemplo, se você reparar, a maioria dos times eles são mono-elementais ultimamente, por enquanto, que é, por exemplo, eu usei de exemplo o time da Ellen com o Volcom e com a Soulcaco, que é mono-elemental de gelo, o da número 11, que é mono-elemental de fogo, o do Anton, que é mono-elemental de elétrico, e etc. Por enquanto, os times assim são mais focados em mono-elemento do que uma variedade, porque quando você vai batendo no inimigo com um elemento específico e vai enchendo a barrinha dele, você bater com outro elemento faz com que tudo que você tinha carregado até agora seja perdido, porque ele substitui. Então jogar com times de mono-elemento facilita mais no combate, por enquanto, né? Ainda não temos ainda não temos um time que seja um de elemento de raio, um de gelo, um de fogo e blá 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 blá, para poder fazer algum tipo de reação maluca. Ainda não temos isso ainda no jogo. Então a maior parte dos times sim são mono-elementais, mas não se preocupa, você pode jogar com o time todo separado que também vai dar certo. Lembra, esse jogo é para você se divertir, você não tem que ficar focado no meta, pegar os personagens para encaixar no time de quem, não sei o que. Só jogue e se divirta, o jogo ele tá aí para isso. Você não tem que ficar quebrando a cabeça. No máximo que você vai ter é quando você começar a fazer os desafios do endgame, que eu também vou fazer um vídeo sobre ele mais pra frente. Mas por enquanto fique no aguardo sobre isso. Sobre a montagem de times era isso que eu queria falar. Então o vídeo está chegando ao fim agora. Eu agradeço para quem chegou até aqui e assistiu tudo. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos que vão sair. Eu vou tentar postar um vídeo por semana. Às vezes, se for um vídeo rápido como esse, talvez 2 vídeos na semana, quem sabe, se a CLT me permitir. E é isso, deixe seu comentário falando se eu esqueci de comentar sobre alguma coisa. E até a próxima.